Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Tudo bem? Estamos iniciando aqui no canal uma série de vídeos a respeito da fotossíntese. Esse que é talvez o processo biológico mais relevante que nós temos no planeta. A gente então vai descrever, discutir e falar bastante a respeito de como que as plantas transformam a energia luminosa em energia química e como que essa energia química então é transformada, utilizada, melhor dizendo, para as plantas produzirem carboidratos. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo, pois isso ajuda a gente a produzir esse conteúdo. Então vamos adiante. Você talvez se lembre de ter visto uma imagem parecida com essa que eu estou mostrando nesse slide, lá nos teus livros de primário, de ensino fundamental, onde a gente vê uma cadeia alimentar, né? Nós temos aqui os nossos produtores primários, que são as plantas, os nossos consumidores intermediários e os nossos consumidores de final de cadeia. E essa cadeia alimentar, essa imagem, ela mostra para a gente a transferência de energia lá dos nossos produtores primários até chegar nos nossos consumidores de topo. Essa imagem está incompleta. A gente poderia adicionar uma informação extra aqui para tornar essa imagem mais completa e mais biologicamente concisa. Que informação é essa? É a informação de onde vem a energia para que os produtores primários sobrevivam, né? De onde vem a energia para que as plantas consigam sobreviver e crescer? Essa energia vem de fonte luminosa, essa energia vem da estrela mais próxima que existe do nosso planeta. Essa energia vem do Sol. E esse processo que vocês estão vendo aqui indicado nessa seta vermelha aqui no lado esquerdo é justamente o processo de fotossíntese. Tá? O processo de fotossíntese, a gente pode descrever ele como sendo, então, a produção de compostos orgânicos a partir de matéria-prima inorgânica, utilizando energia luminosa. Sendo compostos orgânicos os carboidratos que vão ser produzidos pela planta a partir de CO2 atmosférico, isso é a nossa matéria-prima inorgânica, utilizando, então, essa energia que vem do Sol. A gente vai mudar já um pouquinho essa definição, deixar ela uma definição um pouco mais concisa para a fisiologia vegetal, mas a gente pode seguir com ela para esse ponto inicial, né? A nossa entrada de recursos na cadeia alimentar, ela depende da energia luminosa do Sol. E sem essa energia luminosa, a gente não conseguiria fazer essa cadeia alimentar funcionar. Então, sempre que vocês derem uma olhada numa cadeia alimentar, como a que a gente está vendo nesse slide, saibam que ela não começa aqui nas plantas, né? Ela começa lá em cima, na nossa estrela. Nós vamos ver já que o processo fotossintético é basicamente a utilização de água e CO2 e energia luminosa, e isso vai dar origem aos nossos carboidratos, que vão, então, iniciar essa cadeia alimentar. É importante a gente salientar que, quando a gente pensa numa cadeia alimentar, o único processo biológico que é capaz de sustentar a cadeia alimentar, que é capaz de converter energia luminosa em energia química e de armazenar essa energia luminosa em energia química é justamente o processo fotossintético. Tá? E esse processo fotossintético, então, ele é a nossa base de toda a cadeia alimentar. A origem dele é bacteriana e muito antiga. Tá? A gente tem evidências da fotossíntese se originando quase junto com a origem da vida no nosso planeta, então mais ou menos de 3,2 a 3,6 bilhões de anos atrás. E a gente sabe que essas bactérias fotossintetizantes, né, que deram origem ao processo fotossintético, elas foram engolfadas por uma célula eucariota num processo que a gente conhece como endossimbiose. E esse processo é o que vai dar origem às plantas que a gente conhece hoje em dia. Então, as plantas elas só conseguem fazer fotossíntese hoje porque lá há muito tempo atrás, elas foram, as células, as protocélulas de planta, né, elas engolfaram uma célula fotossintetizante, uma bactéria fotossintetizante, e essa bactéria se transformou no cloroplasto, que é o local onde acontece a fotossíntese dentro da planta. Tá? Esse processo, então, é chamado de endossimbiose, onde a bactéria fotossintetizante se transformou no cloroplasto, e ele foi proposto por uma americana chamada de Lynn Margulis. Então, aconteceu mais ou menos há 1,5 bilhões de anos atrás. Está aqui uma fotinho da Lynn Margulis para a gente ter uma visualização mais ou menos de quem foi essa pessoa. E esse processo, então, aconteceu há 1,5 bilhões de anos atrás, né? Esse processo de aquisição dessa célula eucariota ter adquirido essa bactéria fotossintetizante e transformado essa bactéria no que a gente conhece hoje como cloroplasto.
Essa imagem mostra para a gente a distribuição global do processo fotossintético, onde tudo marcado em vermelho e verde indicam regiões de alta atividade fotossintética no nosso planeta. E aqui a gente pode ver que nós temos muita fotossíntese acontecendo nos oceanos, né? Isso é por conta de algas e bactérias fotossintetizantes que estão presentes nesse local. Então, a gente às vezes tem aquela falácia, né, de pensar que a Amazônia é o pulmão do mundo. A gente ouve isso várias vezes, né? Na verdade, pessoal, o pulmão do mundo pode ser considerado os oceanos, né? Porque é nos oceanos que está acontecendo a maior parte do processo fotossintético no nosso planeta, e esse processo vai dar origem, então, ao oxigênio que nós respiramos. Aqui, para a gente visualizar um pouquinho a quantidade de carbono que é fixado por organismos fotossintéticos no nosso planeta, nós temos mais ou menos 100 trilhões de quilogramas de carbono fixados por ano por organismos fotossintéticos. Esse carbono, então, ele é retirado da atmosfera e é incorporado dentro da biosfera, né, pelo processo de fotossíntese, e ele é depois devolvido de volta para a atmosfera no processo de respiração, né? Então, o processo de respiração devolve esse CO2 para a atmosfera. E aqui, mais ou menos, o quanto de energia que nós capturamos no processo fotossintético. Mais ou menos 130 terawatts de energia solar que são capturadas, que é capturada e convertida, então, a energia química através do processo fotossintético. A quantidade de energia aqui, só para a gente ter uma visualização, é mais ou menos 3 vezes o consumo anual atual de energia por toda a civilização humana. Então, veja a importância, o tamanho do processo fotossintético como quando a gente compara ele com um processo humano, né, que é o processo de aquisição de energia humana. Você talvez se lembre desse slide, ele já apareceu na nossa aula de respiração celular. Se você não lembra da aula de respiração celular, é só você clicar aqui em cima no cardzinho que está aparecendo, que vai te levar para lá, para a aula de respiração. Na aula de respiração, a gente discutiu como o processo de respiração celular ele é um processo que acontece lá na mitocôndria, uma outra organela que também foi engolfada por uma célula eucariota no processo de endossimbiose, assim como a gente viu para o cloroplasto. Lá na mitocôndria, nós temos, então, um processo de respiração queimando glicose para liberar CO2 e água. No cloroplasto, esse CO2 e essa água, eles vão ser transformados a glicose e oxigênio através do processo fotossintético. Por isso que a gente chama o processo de fotossíntese e o processo de respiração como processos intimamente ligados. O que a fotossíntese produz é utilizado pelo processo de respiração, a glicose e o oxigênio. O que a respiração produz é utilizado pelo processo de fotossíntese, o CO2 e a água. O produto de um é o substrato do outro, e vice-versa. Em nós, seres humanos, a fotossíntese e a respiração elas estão desacopladas. Nós não fazemos fotossíntese, mas nós adquirimos a glicose e o oxigênio de plantas. Nós comemos plantas que estão fazendo fotossíntese. Então, a nossa glicose está vindo da fotossíntese, né? Ah, mas eu só como animal, eu só como carne. Bom, você comeu um animal que transformou glicose vindo de plantas em proteína animal, né? Então, o teu processo respiratório, o teu substrato do processo respiratório está vindo de alimentação. Em plantas, a fotossíntese e a respiração elas são acopladas, né? Então, em plantas, a planta faz a fotossíntese e ela produz o carboidrato que vai ser necessário para o processo de respiração. Tá? E aí o balanço em plantas é muito mais fácil de ser analisado, né? O balanço entre fotossíntese e respiração, tá? Porque é um processo acoplado, né? Então não tem essa etapa de alimentação não acontece na planta. E a gente diz mais ou menos que 80% do carbono fixado pelo processo de fotossíntese numa planta ele é perdido com o processo de respiração. Tá? Então, uma planta ela incorpora CO2 da atmosfera, transforma esse CO2 em glicose e oxigênio, e essa glicose e oxigênio são utilizados pela mitocôndria da planta pelo processo de respiração, devolvendo para a atmosfera mais ou menos 80% do carbono que ela fixou. Lá na aula de respiração, eu fiz um ciclo aqui na parte de respiração celular, para dizer que aquele era o nosso foco. Estou fazendo um ciclo agora no processo de fotossíntese, para dizer que esse é o nosso foco aqui, nessa nossa aula de hoje. A fórmula da respiração aeróbica, vista lá em cima, glicose mais oxigênio, dando origem a gás carbônico, água e energia na forma de ATP.
Se você pegar essa fórmula e girar ela ao contrário, você tem a fórmula do processo fotossintético. Então, gás carbônico e água, dando origem à glicose e oxigênio. Comparando com aquela fórmula lá em cima, está faltando somente a energia. E a energia no processo fotossintético, ela vem através de energia luminosa. Então, para a gente adicionar o ATP aqui, ó, nessa fórmula, para ela ficar direitinho, a fórmula reversa do processo de respiração, basta com que a planta converta a energia luminosa em energia química. E essa energia química vai virar ATP, que a gente incorpora nessa equação. E aí, com isso, eu posso agora descrever o processo fotossintético da maneira mais correta fisiologicamente falando. A definição de fotossíntese que a gente vai utilizar durante todos os vídeos de fotossíntese aqui no canal é essa daqui, ó. A fotossíntese é a conversão de energia luminosa em energia química, ou seja, a síntese usando a luz, a qual vai ser então armazenada na forma de carboidratos. Tá? Então essa energia luminosa ela vai ser transformada em energia química na forma de ATP, e a gente vai utilizar ela, então, para produzir carboidratos, para formar glicose. Então, olha ali em cima no slide, conversão de energia luminosa em energia química, sendo, então, armazenada na forma de carboidratos. Essa é a nossa descrição do processo fotossintético. Então, a gente pode dividir a fotossíntese em duas etapas, olhando para essa descrição. Sendo, então, a primeira etapa, a conversão de energia luminosa em energia química, que nós vamos chamar elas de reações luminosas. Em alguns livros de fisiologia vegetal, você vai ver essa etapa sendo chamada de reações de claro ou de reações dependentes de luz. A gente já vai riscar essa nomenclatura, porque ela está uma nomenclatura errada. Eu vou explicar já por quê. Tá? Então, a gente vai chamar essas reações, essa primeira etapa do processo fotossintético de reações luminosas. Essas reações luminosas estão descritas nessa imagenzinha que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. As reações luminosas, elas são basicamente reações onde a gente vai pegar a energia do Sol, utilizar elétrons vindo da água para produzir ATP e NADPH. E esse processo vai liberar oxigênio. É a energia luminosa sendo utilizada para produzir ATP e NADPH. O processo envolve a liberação de elétrons da água com formação de oxigênio. E aí a gente vai para a segunda etapa do processo fotossintético, que é como a gente vai utilizar essa reação luminosa para produzir carboidratos. A gente vai chamar elas de reações de carboxilação. Em alguns livros chamadas de reações de escuro ou reações independentes de luz. Já a gente vai ver como essas nomenclaturas aqui de baixo estão erradas, a gente não vai usar elas. E aqui está a etapa de reações de carboxilação, onde a gente usa o ATP e o NADPH, capturando CO2 da atmosfera para produzir glicose, num ciclo muito conhecido como ciclo de Calvin. A gente também vai mudar a nomenclatura desse ciclo em vídeos mais adiante, por isso que eu estou colocando Calvin como aspas. Tá? Chamar esse ciclo de Calvin é uma injustiça científica que a gente faz. Então, a gente vai mudar já o nome desse ciclo em vídeos mais adiante. Por enquanto, pode chamar ele de ciclo de Calvin, tá? Mas a gente vai mudar esse nome já. Reações de carboxilação podem ser resumidas como ATP e NADPH, que são utilizados para produzir carboidratos a partir de CO2. Você pode, então, dar uma olhada para esse processo fotossintético como um todo nessa figura que eu estou mostrando aqui no lado esquerdo do slide. Quando você olha para essa figura, você vai ver que as reações de carboxilação, elas são dependentes das reações luminosas. Elas dependem do ATP e do NADPH que vêm das reações luminosas. Se você não tivesse ATP e NADPH que vieram das reações luminosas, as reações de carboxilação não funcionam. Então, você não pode chamar essas reações de carboxilação de reações independentes de luz ou reações de escuro. Porque se você não tem luz, não tem reação de carboxilação. Tá? Então, esses processos eles são interconectados. Você não pode desconectar eles. E, por conta disso, a gente vai tirar essa nomenclatura errada daqui de baixo. A gente não pode chamar essas reações aqui de baixo de reações de escuro ou reações independentes de luz. E nem, por consequência, chamar as reações ali de cima de reações de claro ou de reações dependentes de luz. Porque o processo inteiro é dependente de luz. Tá? Então, se vocês pegarem livros de fisiologia vegetal chamando essas reações aqui de baixo de reações de escuro e reações independentes de luz, ou as reações lá de cima de reações de claro, reações independentes de luz, pode riscar. Tá? Essa nomenclatura está errada, ela é antiga.
Hoje em dia a gente chama elas de reações luminosas e de reações de carboxilação. Nesse nosso momento inicial, nesses nossos vídeos iniciais do processo de fotossíntese, nós vamos focar nas reações luminosas, tá? Então, os nossos 2 próximos vídeos, eles são vídeos que vão dizer para a gente como que a planta captura essa energia do Sol, como que ela converte essa energia do Sol em ATP e NADPH, utilizando um elétron que veio da água e, neste processo, liberando oxigênio para a atmosfera. Depois, quando a gente tiver ATP e NADPH nas nossas mãos, aí sim a gente pode entrar nas reações de carboxilação. Aí sim a gente pode ir para o ciclo de Calvin. Mas, por enquanto, nessa etapa inicial, a gente vai conversar sobre as reações luminosas. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, onde a gente começa a analisar o processo de conversão de energia luminosa em energia química pela planta. Tchau, tchau.